Nessa edição do programa Argumento, nós vamos conversar sobre custeio da saúde. A comissão temporária aqui instalada no Senado Federal, comissão temporária, fez um levantamento sobre as possibilidades de novas fontes de financiamento para a saúde. No momento também em que o governo federal tenta atender melhor a população no que se diz respeito a esse serviço. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Paulo Davim, ele que é vice-presidente dessa comissão temporária aqui do Senado Federal. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse levantamento, essa reflexão que o Senado faz, chega num momento muito oportuno, já que há esse interesse do governo federal em melhorar a prestação do serviço no que diz respeito à saúde. No entanto, parece que esse assunto é polêmico, uma vez que há quem diga que o problema é gerenciamento de recursos e infraestrutura, estrutura para trabalho, e outras pessoas dizem que o que falta na saúde brasileira são médicos. Como é que o senhor vê essa situação, senador? Olha, na verdade, o problema da saúde no Brasil, ele acontece por duas vertentes. A falta de recursos adequados, não tem como duvidar do subfinanciamento da saúde do Brasil, e pela gestão ineficaz. Portanto, nós precisamos atacar esse problema nas duas frentes. E essa é a conclusão também a que chega essa comissão? Sem sombra de dúvidas. Nós precisamos, primeiro, conseguir recursos adequados. E depois colocar bons gestores capacitados. O SUS hoje é um sistema muito complexo. Não dá para nomear pessoas na função de gestores que não conheçam o sistema, que não tenham formação para gerenciar o sistema de saúde, que tenham visão administrativa. Portanto, o que acontece também é muito amadorismo na administração, na gestão da saúde. Evidentemente que isso torna mais evidente quando os recursos são poucos. Recursos são curtos. Se você tivesse recursos suficientes, provavelmente não se notaria com tanta exuberância essas mazelas, não ficaria tão evidente, né? Então, são esses dois problemas que nós vamos enfrentar. Agora, sem sombra de dúvida, o financiamento da saúde no Brasil é um financiamento inadequado. E a gente precisa corrigir. Não se pode aceitar que o Brasil, de 2013, invista pouco mais de 5,6% da sua receita bruta em saúde, quando em 1995 se investia algo em torno de 9 pontos percentuais. Realmente só tem razão. Então, houve uma queda, houve um encolhimento. Nesses últimos 10 anos, os recursos da assistência social cresceram 10 vezes. Os recursos da educação cresceram no mínimo 5 vezes. E os recursos da saúde cresceram vegetativamente. Então, nós precisamos corrigir isso. Para você ter ideia, o Brasil investe 5,8% do PIB, aproximadamente, na educação. Investe mais do que o que é investido nos Estados Unidos da América, que é 5,5%, mais do que o que se investe na Inglaterra, que é em torno de 3 pontos percentuais do PIB. Né? Já na educação, é o inverso. O Brasil investe 3,7% de recursos públicos na saúde, né? O que torna inaceitável, insustentável a saúde pública do Brasil com esses recursos. Bom, senador, e essa comissão que tem como objetivo sugerir novas fontes de financiamento, de custeio para esse setor, conseguiu essa proeza? Porque, assim, novas fontes de recurso é um desafio, né? Na verdade, nós chegamos à conclusão de que o governo brasileiro não tem para onde correr. Ele terá, sim, que, mais cedo ou mais tarde, que dispor de pelo menos 10% da sua receita bruta para a saúde. Já que os estados entram com 12%, os municípios com 15%, isso pelo menos, teoricamente, que esses dois entes, estados e municípios, estão investindo muito mais. Portanto, a gente chega à conclusão
de que a União tem sim que investir seus 10% da receita bruta. Agora, onde iríamos arranjar essas fontes que pudessem oferecer esses recursos, ou pelo menos amenizar para o governo essa transferência de recursos? Porque nesse tempo que o senhor falou, desculpa interromper o senhor falou que ao longo de 2 décadas ou mais, na verdade, a União diminuiu, o Brasil diminuiu tanto que investe em saúde, né? No entanto, ao longo desse mesmo período, a União aumentou suas fontes de arrecadação. Seria uma distribuição melhor desses recursos que são arrecadados, não são, por exemplo, divididos com municípios e estados? Não, por aí a linha de trabalho de vocês? Não, a nossa linha é o seguinte, na verdade, os municípios já destinam mais do que o solicitado para a saúde. Isso. Os estados já destinam das suas receitas também acima do que é determinado em lei. Mas a União... Não. Então, e ao longo desse tempo ampliou suas possibilidades de arrecadação. Exatamente. Então, a gente está convencido de que tem que se destinar 10% da receita bruta. Agora, fontes. Sempre perguntam, e fontes? Que fontes seriam essas? A fonte tem que ser do orçamento. Sim. Né? A União tem que destinar os 10% do orçamento. Né? Não tem para onde. Agora, outras fontes que pudessem ajudar nessa tarefa, que nós estamos discutindo, e várias matérias tramitam na casa, inclusive matérias de minha autoria, são fontes menores, são fontes que amenizariam este impacto, mas não seriam fontes suficientes para, por si só, suprirem o que orçamentariamente é necessário. Né? Como, por exemplo, tem matéria nossa tramitando, destinando 30% das multas de trânsito para a saúde. A gente sabe que os acidentes de trânsito contribuem insofismavelmente para o caos que a gente encontra na saúde pública do Brasil. Entretanto, das multas aplicadas aos infratores, nenhum centavo é destinado para assistência, nenhum centavo é destinado para a saúde. Né? E a gente estabelece um percentual a ser destinado para a saúde propriamente dita. Né? A gente acha que outras fontes contribuiriam, como, por exemplo, os royalties com 25%. Chegou, né? Onde eu queria. Outra matéria que está tramitando, já chegou no Senado. Mas não são recursos que vêm agora já. Não vem agora. É uma possibilidade futura. Possibilidade futura. Mas para a crise de agora... Para a crise agora, o governo vai ter que assumir este ônus. Não tem como fabricar dinheiro a exemplo do dia do que para já noite. Fazem estados e municípios. Exemplo que já fazem estados e municípios. Né? Não tem como. Aí é aquela história, é questão de priorizar o fluxo de caixa. Né? Então, há de se estabelecer a saúde como prioridade. Aí o Brasil levará um certo tempo para implementar medidas que venham fortalecer o caixa da União nesse desvio de recursos para a saúde. Né? Bom desvio. Entendi. Né? Como, por exemplo, o marco regulatório da mineração no Brasil. Poderia ser uma fonte de financiamento. Exemplo do que já está acontecendo com royalties. Com royalties de petróleo. Né? Então, outra exploração de riqueza que geraria uma fonte que geraria uma fonte adicional para a saúde. Né? A própria contribuição das loterias. Lógico que são contribuições pequenas, mas que se somam. Mas se somam. Né? Senador, e é possível para o Congresso Nacional... Há uma discussão, inclusive, tramitando a tributação das grandes fortunas. É polêmico, outra fonte. Mas é uma fonte que está sendo discutida, está tramitando, inclusive, na Câmara, se eu não me engano, na Câmara Federal. É isso mesmo. Essa matéria. Então, tem outras fontes, como taxação dos grandes eventos públicos, a questão da bebida alcoólica, a questão do cigarro, que também, para você ter ideia, o Brasil, ele capta de tributos sobre o cigarro algo em torno de 6 bilhões. Entretanto, ele gasta aproximadamente 21 bilhões com as doenças provocadas pelo cigarro. Então, acredita-se que uma taxação adicional neste produto, sendo destinado inteiramente para a saúde, poderia também ser uma fonte adicional. Ou seja, não dá para se pensar apenas numa fonte única. Terá que ser um pool
de fontes contribuindo para o financiamento da saúde pública no Brasil. Senador, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu encerro agradecendo muito sua presença aqui no nosso programa. Agradeço. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horma e você pode participar desse trabalho conosco. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Faça sua crítica ou dê mesmo sua sugestão. Até a próxima.